Sejam todos muito bem-vindos a mais um Diário Constante. É muito bom tê-los aqui. Muito prazer para você que não me conhece ainda, que chegou nesse vídeo agora, do nada. Prazer. Eu sou o Marco, eu sou psicólogo clínico, sou psicólogo da área do esporte, sou pós-graduado em prática baseada em evidências e sou pós-graduando de psicologia organizacional, neurociência e gestão de riscos psicossociais. E eu estou aqui com vocês hoje para a gente falar de um assunto que eu vejo muito na clínica, que eu trabalho muito hoje com os meus pacientes, que é regulação emocional. Como se regular emocionalmente? O que é? Então a gente vai entender um pouco mais, quebrar alguns mitos sobre essa regulação e o porquê. Por que se regular? O que é se regular? Né? Eu já adianto, se você está esperando um vídeo onde eu te conte um método, um segredo, uma coisa que os psicólogos não falam, não é isso que você vai encontrar aqui. Eu vou te ensinar o que acontece muitas vezes quando a gente tem alguma emoção desafiadora, que por muitas vezes, quando isso acontece, tende a aumentar o grau de sofrimento, tende a dificultar um pouco mais as tuas situações, e para além disso, como que você pode encarar. Né? Então a gente vai falar sobre o que é interessante você não fazer quando você tem um processo de emoção, e a gente vai falar sobre o que pode ser interessante você fazer quando você sente uma emoção que talvez não seja mais confortável, não seja mais adaptativa, dado o seu contexto. Fechou? Então, pessoal, um dos primeiros pontos que a gente traz aqui sobre regulação, que eu quero trazer para vocês, né, bom, se você chegou aqui do nada também, né, saiba que os diários constantes que a gente grava aqui, que eu gravo aqui, é como se fosse uma videochamada mesmo, como se fosse um bate-papo comigo aí, e então você vai ver que é um vídeo corrido, tá? Não há muita edição, algo assim nesse sentido. Mas o primeiro ponto sobre regulação emocional não é sobre controle, não é sobre reprimir, não é sobre anestesiar o que você sente. Mas eu entendo que a regulação emocional, adjunto de tudo que eu venho estudando nesses últimos anos, ela parte de um pressuposto de você se flexibilizar em relação às suas emoções e conseguir se relacionar com elas de uma maneira mais leve. Porque talvez, na medida em que você se relaciona com as suas emoções de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais leve, talvez é nesses momentos em que você vai realmente conseguir fazer aquilo que é importante para você. Nesse momento em que você realmente vai conseguir tornar a viver a vida um processo não apenas de controle, mas um processo de viver. Né? Eu acho que até tive uma sessão hoje com uma paciente, a gente até discutiu um pouco disso, que o porquê e quando foi que a gente deixou de olhar a vida, e quando foi que a gente começou a presumir que a vida só deve acontecer coisas boas. Por que a gente tem essa ânsia, é uma coisa quase inata nossa, de tentar só sentir coisas boas? Então, eu acho que é uma das perguntas que é muito crucial a gente se fazer, até no intuito de auto-reflexão, de auto-observação, de cuidar de si mesmo. Mas a gente pode começar falando sobre um processo de emoção, de regulação emocional, sobre a aceitação. Marco, o que é a aceitação? Eu sei que às vezes essa palavra, talvez, se você não está familiarizada com a mesma, pode ser tipo assim, nossa, uma coisa até de gerar um repuno. Mas a aceitação que eu estou tentando trazer aqui para vocês, ela parte de um pressuposto da terapia de aceitação e compromisso hoje. E a aceitação ela está muito mais relacionada à sua disposição do que de fato um processo passivo. Né? Eu sei que às vezes talvez você escuta sobre aceitação e você pensa assim, ah, eu tenho que aceitar, eu tenho que ser passivo, eu tenho que não fazer nada, eu tenho que só deixar. Né? Vou ignorar, vou varrer para debaixo do tapete. Mas não é isso. Quando nós falamos de aceitação, pessoal, nós estamos falando de um processo em que, ao invés de você lutar contra as emoções, ao invés de você lutar contra a sua experiência, tentando a transformá-la numa emoção positiva, que é na ACT nós chamamos de dor suja, né? Que a dor limpa é a dor da própria experiência que você sente. A dor suja é uma dor na tentativa de pegar aquilo que você sente e transformar em outra coisa. Em vez de a gente lutar contra tudo isso, a gente aceitar a nossa experiência emocional. Esse é o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês. Marco, por quê? Por que aceitar essa dor?
Por que aceitar esse sentimento? Porque a única maneira de você mudar, a única maneira saudável, digamos assim, de você se adaptar, é você se aproximando daquilo que você sente. Eu não sei em que momento você está vendo esse vídeo ou quando esse vídeo apareceu para você. Mas talvez as respostas, o autoconhecimento que você tanto busca, vem de você se relacionar com aquilo que você sente. Não vem necessariamente de ouvir aqui dizer para você que você é assim, de que pessoas de certo país são assim, de certos signos são assim, de certas, sei lá, políticas, culturas, eu não sei. O verdadeiro autoconhecimento se dá quando você se aproxima de fato daquilo que você sente. Então, você quer se regular emocionalmente? Se dê a disposição, a disponibilidade de se aproximar daquilo que você sente. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode se aproximar das suas emoções, a não ser você. Então, se um dia você quiser entender um pouco mais do processo de por que dói tanto, do porquê que machuca, se dê a curiosidade, se dê a disponibilidade de se aproximar disso. Sabe? Eu acho que essa é uma das coisas mais cruciais da vida, porque às vezes a gente reclama de uma falta de autoconhecimento, ou a gente até busca isso em terapia. As pessoas buscam isso muito hoje, sendo que o ato de autoconhecimento é você ter uma aproximação. Tudo aquilo que você quer saber parte de se aproximar. Então, assim, pessoal, a aceitação ela abre um espaço para a emoção existir exatamente como ela é. Sem você exigir, sem você brigar, sem você, querer, sabe, exigir de todo esse processo algo diferente. Então, imaginemos que agora por você saber desse conceito, ter essa informação, você parasse de, de exigir sentir outra coisa ou algo parecido. Digamos que a partir de agora, então, você vai se permitir viver a sua própria experiência emocional. O que você encontraria? Daquilo que você vem evitando ultimamente, a gente vai falar sobre isso. O que normalmente você encontraria se você não estivesse exigindo de você sentir certas emoções? O que você encontraria se ao invés de você fugir e não querer olhar para tudo que você sente, o que na real você estaria sentindo nesse momento? Talvez esse processo de evitação, talvez não. Ele é um processo que a curto prazo talvez a gente não sinta tanto. A curto prazo ele não faz com que a gente não sofra tanto. Mas independentemente do modo de como você lida ou não, as emoções vão acontecer. A grande questão é quais as consequências que isso gera. Então, agora um outro ponto que eu quero trazer para vocês, que a gente vai trabalhar agora sobre um conceito chamado evitação experiencial. Eu vou tentar fazer você mensurar. É desafiador, né? Tentar passar uma experiência, por exemplo, assim, através de um vídeo. Mas eu quero que você imagine, pensa na pessoa que você mais ama na sua vida. Sua namorada, seu namorado, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu tio, sua tia, sua avó, seu avô, seu melhor amigo, sua melhor amiga. Talvez um colega de trabalho que você tanto se importa. Seu chefe. Agora, eu quero que você faça esse exercício e pause o vídeo, tá? Pausa. Tipo assim, você pode se dar 10 segundos para fazer esse exercício? Se puder um pouquinho mais, uns 30 segundos. 30 segundos, eu te peço 30 segundos. Não mais que isso, eu te peço 30 segundos. Se imagina a pessoa que você tanto ama, uma das pessoas que é mais importante para você. Imagina essa pessoa te tratando mal. Mas assim, te tratando mal mesmo. Sendo um ato assim de até um tanto quanto agressivo, no sentido de não físico, mas as palavras, como elas são ditas, sabe?
um processo de realmente de tratar mal mesmo. Eu vou parar por 2 segundos para você pausar o vídeo e aí você volta depois dessa pausa, tá? Então eu vou contar com a tua sinceridade e com a tua moralidade, com a tua ética, que você vai pausar esse vídeo. Show? Então, ó, dei uma pausa aí. Se você fez a pausa, eu espero que sim. E agora, como eu falei pra vocês, esse vídeo depois pode gerar um pouco de incômodo, porque eu tomo água durante o vídeo e eu não tô preocupado com a edição, eu tô preocupado em trazer uma mensagem realmente fidedigna para vocês. Agora, o que você sentiu nessa parada que nós fizemos, né? O que você sentiu quando você imaginou a pessoa que você tanto ama te tratando mal? Qual foi o sentimento ou os sentimentos que surgiram? Como que isso apareceu no seu corpo? Né? Como que isso foi pra você, né? Eu acho que isso é uma coisa muito variável para cada pessoa. Por exemplo, se eu fazendo esse exercício, né, com você, se eu fosse fazer, eu pensaria na minha noiva, minha futura esposa. E eu me sentiria extremamente desolado, chateado, triste, com um tanto talvez de raiva, com um tanto de medo, insegurança. Acho que seria vários graus, vários tipos de emoção, vários tipos de ativação. Agora, quando essas emoções que você acabou de sentir aparecem no seu dia a dia, qual que é o impulso que você sente? O que você é impulsionado ou impulsionada a fazer? Você tenta fugir? Você tenta lutar contra esse sentimento? Você vai lá e, pô, enche a cara para não pensar naquele sentimento? Qual que é a sua ação que você costumeiramente faz? E aí a gente vai entender se é um processo de evitação ou não. Porque a evitação experiencial, ela é um processo que, por vezes, né, a gente tem uma cultura, infelizmente, que prevaleceu e está prevalecendo ainda, que é presumir que a ideia de você não falar sobre as suas emoções, que a ideia de você ficar e guardar tudo para si, é ser forte. Né? A gente até escuta em filmes, em seriados, que você precisa ser forte para ela agora. Você precisa ser forte, você precisa aguentar tudo. Você não pode demonstrar suas emoções. Mesmo que você é um ser humano, você não pode demonstrar, tá? Aí o que as pessoas fazem com isso muitas vezes? Adjunto a essa cultura e até um processo de construção de comportamentos. Aparece alguma emoção desafiadora, em vez de eu ir lá e trabalhar essa emoção, eu vou lá, digamos que isso aqui é uma garrafa de cerveja, um líquido, sendo que isso aqui é só água, eu vou lá e ó, eu realmente estava com sede, então foi bom ilustrar isso. Eu vou lá e encho a cara. Eu vou lá e como de modo demasiado. Como com apenas o meio da alimentação numa ideia de descontar na alimentação. Então, o processo de evitação experiencial é você ter comportamentos de uma ideia para se esquivar do desconforto. Só que quanto mais você luta contra esse sentimento, quanto mais você briga, quanto mais você tenta evitar, vai funcionar a curto prazo, no sentido, eu digo, talvez horas, minutos, mas você vai estar com aquele sentimento ainda. Aquela situação ela vai estar ocorrendo ainda. Aquela situação ela vai ocorrer, talvez. E muito provavelmente você não vai passar só por aquela dor na sua vida. Eu e você. Muito provavelmente dos 365 dias ao ano que a gente tem, da média de 80 anos mais ou menos que nós vivemos na vida, 78, 80 anos, eu vou presumir com um certo grau de certeza que pelo menos a gente vai ter um tipo de problema por ano. Vai ter um desafio, vai ter algo que vai nos exigir, algo que vai nos deixar desconfortável. Então, quando você evita algo assim, a curto prazo, talvez possa realmente aliviar um pouco a
sua atenção àquela sua emoção. Mas muito provavelmente você vai encontrar muito mais disso daqui para frente na sua vida. Então, ao invés de você evitar, por que a gente não aprende a cuidar? Isso que é uma questão engraçada da saúde mental, que se hoje você tem uma dor no coração, você vai no cardiologista. Se hoje você tem uma dor muito forte nas suas pernas, nos seus braços, você vai procurar um médico especialista. Se você acaba quebrando seu pé, você também vai buscar um médico, você vai fazer todos os processos. Se você tem um corte na sua mão, você vai lá, você limpa, porque pode infeccionar, pode ter sujeira, dependendo do corte que você faz. E você vai lá e coloca um band-aid, ou você vai no hospital e faz pontos. Agora, por que quando se trata das nossas próprias emoções, ao invés da gente tratar, a gente prefere ocultar? Porque quando a gente sente uma emoção que é desafiadora, a gente tenta evitar sentir. Sabe, esse vídeo é até um convite para um questionamento, porque eu não sei se você entendeu ou não. Se você não se aproximar dessas emoções, você nunca vai se autoconhecer. Por que que dói quando você briga com seu namorado, com sua namorada? Por que que dói quando você briga com a pessoa mais importante da sua vida? Por que que incomoda quando você fala em público? E aqui vai entrar um dos pontos que talvez possa parecer talvez um plot twist, né? Uma surpresa. Porque é dentro das nossas próprias dores, é um dos meios para tal, que a gente vai reconhecer aquilo que a gente tanto valoriza na vida. E é por meio das nossas emoções que a gente consegue fazer coisas diferentes. Pessoal, se você... Pensa só, ó, por favor, presta atenção aqui, ó. Não foge disso. Digamos que você esteve, espero que não, mas esteve em um relacionamento tóxico. Esteve num relacionamento agressivo. Num relacionamento... Ai, horrível. Se você não sentisse uma emoção que te alertasse, que te informasse, falando tipo assim, uma raiva, um medo, uma coisa assim, que te anunciasse que, olha, essa pessoa realmente me gera medo. Essa pessoa, ela me gera raiva, porque ela passa os meus limites. Provavelmente você continuaria. E é isso que nos torna humanos, senhoras e senhores. A gente preconiza tanto o cuidado com várias coisas da vida, por que a gente não preconiza o cuidado com aquilo que é a nossa essência? Aquilo que é o que nos torna ser humanos. Então eu sei, tem muitas emoções que são desconfortáveis. A dor de um luto, a dor de um dia desafiador, a dor dos dias comuns. Mas poxa, mas quem foi que disse que não vai existir dor? Quem foi que disse que a vida tem que ser um mar de rosas? A questão é que, a partir do momento em que você se aproxima das suas emoções, a partir do momento em que você gradativamente, né, e aqui eu digo, num trabalho com um profissional da psicologia, principalmente se for um profissional né, que trabalhe com uma prática pautada em evidências, que além disso também tem um cuidado com o ser humano, o que faz com que a gente não cuide daquilo que a gente sente e pensa? Da nossa identidade, da nossa atenção, das nossas próprias motivações. Então a aceitação não é um processo passivo no sentido de, deixa assim, vou deixar a vida me levar. A aceitação é um ato de coragem. É um ato de disposição. Quando a gente fala de aceitação, nós falaremos sobre disposição. Você pode querer um relacionamento, você pode querer aquela vaga de trabalho, você pode querer um corpo idealizado. E aqui eu não quero entrar sobre meritocracia, tá? Mas você está disposto a viver o tempo que for e construir aquilo que for para alcançar aquilo que é realmente importante para você? E para além disso, por quais meios você está disposta a fazer aquilo que é importante para você?
Você pode querer um relacionamento. Você pode querer encontrar alguém que faça sentido na sua vida. Mas você está disposto a conversar sobre isso? Você está disposto, disposta a se relacionar com a pessoa, entendendo as particularidades, as fragilidades, os medos, as agonias? Sabe, se pôr à disposição de ter conversas desafiadoras. Você se põe à disposição disso? Do corpo que você tanto procura, que eu, assim, a gente pode até discutir isso em algum outro momento, que é uma efemeridade o nosso corpo, né? A gente esquece que o nosso corpo ele é tudo temporário. Mas tudo, enfim, a depender daquilo, né? Mas você está disposto a fazer um projeto de academia, a estruturar uma alimentação, estruturar a tua rotina de sono? Poxa, então eu acho que está na hora da gente, e você, em vez de começar a se perguntar o que, que você quer, se pergunta o que, que você está disposto. E isso é muito justo com você, porque as semanas vão passar, a vida vai acontecer. E vai ter semanas, por exemplo, eu estou numa semana bem particular minha, de coisas muito boas, que eu não vou falar aqui ainda. Talvez eu fale em outro Diário Constante sobre isso. Que eu não estou conseguindo focar de uma coisa tão maravilhosa que está acontecendo comigo. Entende? Eu não consigo mensurar, eu não consigo expressar. E assim, a minha atenção ela está tão voltada a isso, que eu sei que o que eu estou disposto a fazer hoje é o mínimo. É o que eu posso fazer, é aquilo que é o possível. E tá tudo bem, porque quando você entende que para você viver a sua vida, ser um ser humano, você tem que entender a sua disposição, você começa a realizar coisas próximas a isso. Você para de buscar uma idealização absurda da performance, da produtividade, do que você deve ou não tem que fazer. Isso até é um processo rígido. Então, a questão é, o que você, meu caro e querido amigo, amiga, pessoa que me assiste aqui, que eu adoro fazer isso aqui, adoro que você assista, comenta aqui, por favor. O que você está disposto a construir? E quando eu falo de disposição, pessoal, eu não estou falando de obsessão, intensidade, não. É sobre os seus contextos, é sobre as suas singularidades, é sobre as suas potencialidades. O que você está disposto a fazer? Se questiona isso e depois olha para os resultados que você quer, e aí você pode fazer um cálculo do tipo assim: será que eu estou realmente querendo muito e estou me dispondo pouco? Será que eu estou me dispondo um monte para querer pouco? E assim, sabe, são perspectivas que eu quero trazer. E aqui entra um ponto assim, Marco, perfeito, mas eu não sei. Eu quero aprofundar mais sobre o que eu quero. A gente vai fazer isso nesse vídeo, tá? Então, por exemplo, pessoal, partindo disso, eu quero trazer um ponto sobre as emoções para vocês, falando sobre a regulação emocional. Nenhuma emoção ela é boa ou ruim, eu tô com o meu roteirinho aberto aqui, tá? Por isso que eu costumo olhar para esse lado. Elas podem ser adaptativas a depender dos nossos contextos, como também elas podem ser desadaptativas. Então, por exemplo, vamos pensar numa pessoa que passou por vários relacionamentos amorosos, e a gente sabe que quando você passa por um relacionamento amoroso, envolve muitas emoções, né? Envolve emoções importantes, envolve planejamentos, envolve previsões, de uma maneira geral, de como você quer que seja a sua vida. Agora, digamos que essa pessoa passou por 10 relacionamentos. E foram 10 relacionamentos realmente conturbados. E aí, ela conhece o 11º relacionamento, ela ou ele, enfim. E há um relacionamento show de bola. É um relacionamento no sentido não que não tenha desafios, mas que a pessoa está disposta a encarar junto, a pessoa está disposta a mudar os comportamentos, a pedir desculpa, e não apenas pedir, mas mostrar o processo dela, mostrar que ela realmente está querendo se desculpar. Só que aí, quando ela começa esse relacionamento, ela começa a sentir um monte de emoções que não surgem dessa pessoa. Não surgiram dessa pessoa. Começa a sentir emoções que são emoções antigas. Que são emoções o quê? Desadaptativas. Mas, Marco, o que eu faço aqui? E aqui que é um ponto que a gente estava falando anteriormente.
procura trabalhar isso em terapia. Procura reconhecer isso em terapia. Porque às vezes, quando você está no meio do tornado, você esquece e você não consegue perceber, às vezes, que para fora desse tornado há outras possibilidades. E a gente esquece muitas vezes de entender que as emoções, tudo que nos acomete na vida faz parte da nossa experiência humana. Você pode não gostar, você pode achar cansativo, você pode achar não sei o quê. E tá tudo bem. Mas assim, ó, ninguém vai ensinar, ninguém sabe hoje a não sentir certas emoções. Regulação emocional não é sobre ser frio e calculista. É sobre refletir, sobre adaptar, sobre regular a sua emoção, no sentido de você ter ações mais condizentes com aquilo que você gostaria de ter. Eu vejo a regulação emocional como um processo onde você reconhece tudo isso, você se aproxima disso tudo e você age em prol daquilo que é importante para você. Então, vamos pensar, por exemplo, numa questão da raiva. A raiva é uma emoção muito associada a mudanças, que a gente associa muito com mudança. Quando alguma coisa que não foi da nossa expectativa aconteceu, a gente sente raiva e tenta modificar tudo isso. Agora, é importante a gente entender, por exemplo, que não é porque você sente raiva que você tem que agredir alguém. E às vezes isso a gente não tem essa linha muito bem estabelecida. A gente sente raiva, a gente sente vontade de agredir, sabe? Mas você não precisa agredir. E você pode sentir raiva sem querer agredir alguém. Não tá nada, não é errado você sentir raiva. Não é bom e não é ruim. Pode ser desconfortável, mas não é bom e não é ruim. Tudo depende de um contexto. Tudo depende se ela é adaptativa ou desadaptativa. Tudo depende da função que essa raiva ela serve dentro do seu comportamento. Então, assim, ao invés de você ficar avaliando tudo aquilo que você sente, pensa e se relaciona, que tal você realmente se aproximar e ter a humildade de entender que eu e você, a depender do tempo, enfim, a idade que você tem, a gente sempre vai ser ser humano. Eu acho que a gente nunca, isso pode ser até um tanto filosófico, a gente nunca vai aprender por total a vida. A gente continua gradativamente, dia após dia, aprendendo a viver a vida. E para você aprender a viver a vida, para você se relacionar com ela, é muito importante que você se aproxime dela. Então assim, pessoal, indo para o tópico final dessa live, desse vídeo, a finalidade de uma regulação de emoções é para agir condizente com os nossos valores. E o que são valores, por exemplo? Valores são processos, são construções verbalmente construídas, onde a gente realmente quer agir assim, que são coisas realmente importantes, são comportamentos intrinsecamente parte do nosso ser, da nossa identidade, daquilo que a gente ambiciona ser e viver nessa vida. Então, por exemplo, quando você fala sobre valores, é importante dizer que toda mudança comportamental que a gente for querer executar na nossa vida, é importante que a gente tente executar por valores, para que faça sentido. Eu não posso chegar aqui, eu não sei que momento você está vendo esse vídeo, quando e em que contexto. Mas eu não posso chegar aqui em você e falar assim, ó, você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Você deve. Uma coisa assim rígida. Eu não vou engajar você. Eu não faço isso com os meus pacientes. Eu não chego para o meu paciente e falo, ó, você tem que fazer isso, Clebinho, fulaninho. Não. Por quê? A ideia, quando a gente fala sobre um processo de comportamento, de construção comportamental, é nós trabalharmos com processos intrínsecos
É nós trabalharmos com os processos que realmente fazem sentido e se coadunam com aquilo que o ser busca na vida dela. Então, a grande questão é que quando você aceita a sua emoção e você para de gastar energia tentando evitar, quando você para de gastar energia tentando lutar, suprimir essa emoção, você abre espaço, você se dá energia no sentido ATP mesmo, eu não estou falando de energia de outras coisas, energia de ATP para viver aquilo que faz sentido. Porque enquanto você lutar contra si mesmo, não sobra espaço para você viver aquilo que é importante. Então a questão que eu quero te trazer aqui é que, na medida em que nós pararmos de lutar contra nós mesmos, né? Eu acho que esse é um dos piores, nossos piores adversários quem você vê no seu espelho. Quando a gente para de lutar contra si mesmo, é nesse momento, é talvez a partir deste momento, que a gente consegue um certo espaço para conduzir ações que realmente e são fidedignas àquilo que é importante para nós. Então, assim, pessoal, a regulação emocional ela parte de um processo de dar um tempo para você para sentir tudo isso, todas as emoções que te acontecem, te acometem, e responder à vida com base naquilo que você valoriza e um pouco menos no piloto automático. Lógico, tem momentos da vida que a gente vai ser mais automático. Por exemplo, aqui com vocês. Eu tenho meu roteiro aqui. Mas se eu fosse só ler o meu roteiro, esse vídeo teria, sei lá, 2 minutos. Muita coisa sai por natural, sai por uma habituação minha de explicar esse tipo de conteúdo. E é um processo automático. Né? Eu não estou aqui falando para vocês, ó, gente, B com A, Bá, né? Não. É automático. Eu vou falando e você já vai interpretando e associando com questões da sua vida. Agora, a questão que eu quero te trazer para finalizar tudo isso é: regulação emocional não é sobre você não sentir. É sobre você ter a coragem de sentir e a partir disso começar a trabalhar em prol daquilo que faz sentido na sua vida. Se você curtiu esse Diário Constante, pessoal, para quem não sabe também, além de eu atender online para todo o Brasil, eu tenho uma plataforma que vai estar aqui no link da descrição, onde eu ensino você a ser constante. O nome da plataforma é Constância 365 e lá você vai aprender vários assuntos relacionados às emoções, à flexibilidade psicológica, a hábitos, como construir hábitos. Não é um caminho metodológico, mas vários processos que vão te auxiliar. Conceitos básicos de comportamento, vai ter um módulo de emoções, vai ter módulo de vícios, vai ter módulo de como estudar, módulo de procrastinação. Eu quero trazer um módulo sobre perfeccionismo, que é uma coisa que acontece demais hoje. Então, vem fazer parte do Constância. Se você assistiu esse vídeo, falou, cara, eu gostaria de ter mais, eu gostaria de viver mais esse processo do Constância. Cara, vem aqui na descrição, vai estar os 3 links aqui embaixo te esperando. Você clicando, assinando hoje, né, fazendo todo o pagamento da assinatura bonitinha, você pode começar a fazer parte do Constância e ter acesso a todas as aulas que vão surgir daqui para frente. Fechou? Pessoal, muito obrigado a todos e todas, foi um prazer enorme, eu adoro gravar isso. E eu espero encontrar vocês nos próximos Diários Constantes e quem sabe também no Constância. Vem aqui fazer parte do Constância, não perde tempo, pô. Vem fazer parte. Show? Um beijo no coração de vocês e até os próximos. Valeu!